Olá, eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e este é mais um Conversando com o Rotary Glória Teresópolis. O primeiro na gestão 2023-24 e para nós, rotarianos brasileiros, revestido de um significado todo especial. Estamos recebendo o companheiro Mário César Martins de Camargo, associado ao Rotary Clube de Santo André, São Paulo, recém-eleito presidente de Rotary Internacional para o ano rotário 2025-26. Bem-vindo, companheiro presidente. Obrigado, Suzana, pela oportunidade. É um prazer conversar com os rotarianos do mundo inteiro e, particularmente, com os rotarianos do Brasil. Hoje é o dia 15 de setembro. Sim. Portanto, é o último dia para haver uma suposta e possível contestação, o que tradicionalmente não ocorre. Então, a partir de amanhã, eu serei confirmado oficialmente o presidente indicado para o ano 25-26. O eleito será a Stephanie Urtick, que é a minha antecessora e sucessora do atual Gordon McNabb. Sim. Presidente, vamos começar pelo começo. Lemos em seu currículo rotário que o senhor tornou-se rotariano em 1980. Lá se vão 43 anos. Como o senhor chegou ao Rotary? Eu tive uma porta de entrada privilegiada pelo Rotary porque meu pai era rotariano. E ele foi padrinho daquele que eventualmente se tornou meu padrinho, o ex-governador Otávio Valejo. Na época, o distrito era o 461. Eu fiquei sabendo do Rotary através do meu pai, por óbvio. Frequentava as reuniões do Rotary ainda criança. E quando chegou na idade apropriada, eu concorri ao programa de intercâmbio. Eu fui intercambista nos Estados Unidos, em Minneapolis, no estado de Minnesota, em 1974-75. Quando me voltei ao Brasil, eu comecei o curso de graduação em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. E pouco tempo depois de formado, eu me formei em 1979, eu fui convidado a participar do clube do meu pai, que é o Rotary Clube de Santo André. Um clube tradicional, ele completa 75 anos no ano que vem. Então, essa foi a minha porta de entrada do Rotary, foi pelo programa de intercâmbio de jovens. Perfeito. Nós sabemos que alguns companheiros, passado algum tempo depois de terem ingressado em Rotary, por diversos motivos, acabam se desencantando e abandonando o movimento. Graças a Deus, são poucos. Outros vão se apaixonando e se tornando rotarianos cada vez mais envolvidos. Como os que abandonam o movimento, os que se apaixonam também por variados motivos. O que lhe fez permanecer no Rotary e ver nele um valor para a sua vida? O sentido de devolver um pouco do que eu recebi. Eu acho que o sentido de gratidão ele é fundamental no ser humano e especificamente importante no rotariano. Quando o Rotary me abriu as portas para o programa de intercâmbio, eu tive uma experiência transformadora na minha vida. Eu fui morar nos Estados Unidos, numa época em que isso não era tão comum. A propósito, eu sou o primeiro presidente do Rotary International que veio do programa de intercâmbio de jovens. Oh, que bacana! Então, é uma demonstração clara de que vale a pena investir na juventude rotária, tanto no intercâmbio, quanto no Rotaract, quanto no Interact. E foi, Suzana, o sentido de give back, de retribuir aquela oportunidade de uma experiência transformadora na minha vida. Minha vida depois do programa de intercâmbio nunca foi a mesma. Abriu as janelas do mundo. E não foi só a experiência de aprender a língua inglesa, porque depois eu fui aprendendo outras línguas. Por obra dessa iniciação, eu me interessei em aprender o alemão, fui trabalhar na Alemanha, depois fui aprender o francês, depois fui aprender o espanhol. Ou seja, foi o primeiro passo de uma trajetória de conhecer o mundo, de expandir os horizontes da minha cabeça. E aqueles que perguntam, puxa, o que o Rotary pode me dar? Eu acho que o Rotary é uma escola de muita coisa importante na vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu, por exemplo, no meu clube,
e no meu distrito, e no Rotary do Brasil, eu aprendi a comandar pessoas e não obrigando, convencendo, motivando, seduzindo, e não com um tacão na mão, porque o rotariano pelo presidente de Rotary International. Então você passa a saber como administrar equipes de uma forma sedutora e eficaz. É O segundo liderança, né? aprendizado que eu tive do Rotary é a questão de liderança. Liderança. Como me tornar um líder melhor? Como me tornar Exato. um líder mais inclusivo, mais participativo, mais eficaz, né? Menos egoísta e mais altruísta. Como trabalhar em equipe, como conduzir reuniões, como respeitar horários. Todas essas são lições que eu aprendi no Rotary e que levei para a minha vida profissional e, inclusive, associativa. Eu fui presidente da Bigraf Brasil, que é a entidade máxima do setor. O que eu estava na Bigraf é o que eu aprendia nas lições de liderança do Rotary. Perfeito. O senhor me escuta? Porque travou um pouquinho aqui. O senhor me escuta? Não, me escuto perfeitamente. Tá, perfeito. É que travou um pouquinho o vídeo. Bom, Perfeitamente. tá. Às vezes ele congela. Hoje a conexão não está muito boa. Tá certo. Ao mesmo tempo Eu em tive que... na reunião do comitê executivo hoje pela manhã e tivemos Tá, um probleminha também de comunicação. perfeito. O senhor ocupou diversos cargos importantes na sua vida rotária e também ocupou cargos importantes na sua vida profissional. É, gostaria de lhe ouvir um pouquinho sobre isso e de que modo esses cargos, essas duas vidas, a profissional e a rotária, se integraram, se reforçaram mutuamente. O Rotary é, por definição, um conglomerado de líderes profissionais. Supostamente, pelos critérios corretos de admissão, você deve pensar as melhores cabeças de cada atividade profissional dentro da comunidade. E eu fui pensado representando o setor gráfico. E eu ajudei meu pai a construir uma gráfica de relativa expressão no Brasil, de 1953 até 2018, né, quando nós encerramos atividades. Mas nessa caminhada profissional, eu acabei me dedicando voluntariamente para o Rotary e também para a minha atividade associativa. Eu vi que a minha empresa poderia ter alguma influência no segmento, mas que a influência maior era dada pelo coletivo das empresas. E por isso eu me filiei ao sindicato patronal, me tornei dirigente do sindicato patronal, o Sindigraf São Paulo, que na época negociava com 90 mil trabalhadores, eu dirigi de 2004 a 2010. A Abigraf Nacional, que é a entidade patronal do lado associativo, que é co-irmã do sindicato, também administrei nacionalmente de 2001 a 2011. E percebi que a influência maior na interlocução, por exemplo, com órgãos de governo, critérios de importação, de exportação, de alíquotas, de tributos, de treinamento, capacitação de mão de obra, todos esses são assuntos da esfera associativa. E fui concatenando, conjuminando essa minha atividade voluntária como homem associativo junto com a rotária. A atividade rotária, por óbvio, dá muito mais prazer, porque você consegue lidar com um universo mais heterogêneo de pessoas. O associativismo é muito importante, mas, por definição, ele congrega somente uma categoria profissional, uma categoria empresarial. O Rotary são várias categorias, várias cabeças pensantes. E o Rotary tem um outro detalhe que muitas vezes o rotariano do clube não percebe. E também é uma das razões pelas quais ele ou ela deixam o Rotary. O Rotary é global. Quem não percebe a internacionalidade do Rotary não está fruindo os melhores dividendos da nossa instituição. Muitas pessoas saem do Rotary, Suzana, sem ter uma ideia do que ele é. Yes. Penso que aquela experiência, às vezes negativa, que ele teve no seu clube, lá no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, é uma experiência rotária. E não é. É uma experiência de clube. Eu tive o privilégio de alçar outras posições maiores dentro do Rotary
Não por carreira, porque eu não acredito em carreira rotária, eu acredito em missão rotária. Carreira é algo que a gente tem no judiciário e no carreira militar e na diplomacia. Dá dinheiro. O outro ele não dá dinheiro, mas ele dá conexões, ele dá abertura para o mundo. Então, na minha jornada rotária, eu fui abrindo as portas do planeta. Hoje, se você me perguntar um médico em Singapura, eu conheço, um dentista em Paris, eu conheço um engenheiro de petróleo em Lagos, na Nigéria. Então, esse tipo de conexão é impagável. Nem na minha associação patronal eu tive esse dividendo, que é você ter conexão com o mundo todo. Fantástico. Presidente, antes de nós continuarmos, o senhor aproximou o seu corpo ainda há pouco, um pouquinho mais para frente, e a sua imagem ficou mais clara, mais iluminada. Ah, aí está muito bom. Mas veja, Sim. uma das contribuições mais importantes que o seu clube deu à sociedade foi o patrocínio da Casa da Esperança, da qual o senhor foi diretor. Poderia nos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa casa? Claro, ela é um dos orgulhos do Santo André. O Santo André foi fundado em dezembro de 1949. Em 1953, um grupo de empresários do nosso clube, liderados pelo então presidente da Companhia Telefônica da Borda do Campo, que era uma predecessora, né, da telefonia urbana no Brasil, nós estamos falando de 1953, eles decidiram instituir uma organização que viesse a combater algo que o Rotary descobriu em 1979, a polio. Portanto, em 1953, o meu clube já tinha uma entidade chamada Casa da Esperança de Santo André, que tratava das crianças afetadas pelo mal da poliomielite. As fotos da casa naquela época mostram aqueles infames e notórios pulmões de aço, onde as crianças eram inseridas para continuar vivendo, porque a polio era e é fatal. E o meu clube começou nessa senda, nesse caminho de tratar a poliomielite em 1953, quer dizer, foi um precursor. Anos depois, o Brasil veio a pensar em programas de vacinação, etc. Eles eram visionários. Sim. E a casa foi evoluindo com o tempo, obviamente, com a erradicação da polio no Brasil, a decretação do último caso em 89 e o mapa da Organização Mundial de Saúde decretando o fim da polio no Brasil em 92, a casa foi tomando uma outra característica. Ela foi se flexibilizando e adaptando às necessidades da comunidade. Ela virou um centro de diagnóstico e de tratamento. Ainda tratamentos de afetados, né, por doenças neurodegenerativas, para manter o espírito essencial, e se tornou um centro diagnóstico. Hoje, por exemplo, a casa é responsável por boa parte do diagnóstico da Prefeitura de Santo André, num convênio com a cidade. Ela faz quase 500 mil de atendimentos por ano. Tem um orçamento anual de 46 milhões de reais, agora para o ano 23. Portanto, é uma iniciativa de certo peso dentro da comunidade. Ela faz um trabalho de alto impacto, que é, em essência, aquilo que a Fundação Rotária quer, e que o Rotary quer, que nós nos envolvamos em projetos que têm um impacto significativo. O Rotary respeita os impactos pequenos de uma comunidade menor, mas ele nos desafia, Suzana, a pensar além da nossa cidade, além do nosso bairro, em projetos grandes, em conjunto com vários clubes, em conjunto com o governo do estado, a Secretaria de Saúde, porque aí é onde o Rotary tem a sua grande influência e o seu grande retorno em termos de imagem pública. Eu sou curador ainda da Casa da Esperança de Santo André. Eu sou curador desde o meu ano de governadoria, 99-2000, e me mantenho como curador até hoje. O senhor sabe que essa sua fala me faz lembrar de uma entidade que nós temos aqui em Porto Alegre, a SPAM, que é a Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados, que foi fundada por um Rotary Club do Distrito 4.670, o Rotary Club Norte, e que até hoje tem a sua diretoria composta por rotarianos, e é um local fantástico, é um quarteirão inteiro que abriga pessoas idosas, em sua maioria,
que não tem para onde ir, dando para eles atendimento médico, conforto, casa, e é uma ação, é um projeto de um Rotary de Porto Alegre, né? Que presta um serviço fantástico para a nossa cidade. Mas, enfim, É, o, diga, pode falar. a nossa instituição, ela sempre está por trás de iniciativas do bem. Eu costumo dizer que o Rotary é um exército do bem, né? Antes era um exército masculino, graças a Deus hoje é um exército misto, né? Levou algum tempo para Exatamente. cair a ficha, levou só 84 anos, mas finalmente nós nos demos conta, em 1989, de que a mulher é uma força produtiva importantíssima na nossa sociedade. O Rotary está por trás de muitas iniciativas. Por exemplo, o Colégio Rio Branco, aqui em São Sim, Paulo, fundado por rotarianos em 1946. Quer dizer, mais de 70 anos de serviços prestados à comunidade de São Paulo. O Menor Aprendiz aqui de São Bernardo, que reeduca 2.500 alunos todo ano, tirando-os de situações de vulnerabilidade para encontrar o primeiro emprego nas grandes indústrias que caracterizam a cidade de São Bernardo. E tem N iniciativas no Brasil inteiro. Eu, como curador, participei de vários projetos de subsídios globais de importância que afetam a vida da comunidade, para melhor, sempre. o senhor sabe sobre o Colégio Rio Branco? Há muitos anos, o meu marido foi a serviço a São Paulo e foi recuperar uma reunião no Rotary. E aí ele deu lá o endereço para o então taxista, né? Naquela época não tinha Uber, e o camarada parou na frente do colégio. E ele olhou e disse: Mas aqui é um colégio. E o taxista disse: Não, mas o endereço que o senhor me deu é aqui. Bom, então ele entrou no elevador, a ascensorista com um símbolo do Rotary no uniforme. E aí ele perguntou: O Rotary se reúne aqui? Ela disse: Não, senhor, o Rotary é o dono daqui. Aí ele sempre conta essa É história bem isso mesmo. do Colégio Rio Branco, né? E aí diz que ele foi então pesquisar e tal, e viu a potência, né, do projeto educacional do Rotary em São Paulo. Mas me diga uma coisa, como o senhor vê o papel do Rotary no mundo neste tempo de tantos desafios que nós estamos vivendo? Suzana, eu acho que esses tempos não são novidade para o Rotary. Vamos lá na origem, em 1905. 3 anos depois da fundação do Rotary, teve a gripe espanhola, que Sim, matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Depois teve a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Depois teve um hiato de paz muito curto e veio a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45. Ou seja, o Rotary é parte da essência do Rotary enfrentar problemas. Os problemas do mundo atual não são muito mais graves do que os problemas do mundo quando o Rotary começou em 1905. Aliás, eu acho que sempre houve oportunidades para o Rotary colocar sua marca de paz, de concórdia e de companheirismo. Vou citar dois casos para você. Lá na matriz da Unesco, em 1942, em Londres, um grupo de pedagogos, professores, educadores, enfim, gente voltada à educação, ligados ao Rotary, teve a ideia embrionária de fundar uma entidade global que se preocupasse com os rumos da educação em nível global. Anos depois, em 42, eles fundaram a Unesco, que veio a se tornar um braço da ONU. A ONU, por si, ela teve a participação na assinatura da Carta de São Francisco, em outubro de 1945, de 13 rotarianos na carta e mais 70 ou 80 que participaram dos grupos de discussão representando os diferentes países. Então, o Rotary está acostumado a enfrentar essas dificuldades, né? Ele é parte da agenda positiva para combater as mazelas que afligem o mundo. O Rotary nunca foge da briga. Quando, em 1979, o presidente, então, Clem Renouf, da Austrália, fez uma visita a Seattle e, na volta, ele perguntou ao então governador de Washington, John Sever, que era o terceiro homem
na hierarquia do Ministério da Saúde americano, o que ele poderia erradicar com 100 milhões de dólares, o John Sever, 15 dias depois, voltou com a resposta: você pode erradicar polio. Olha a empreitada em que o Rotary se meteu em 1985, quando se tornou o programa corporativo da instituição. Estava planejado investir 100 milhões de dólares para a erradicação da polio, que seria a segunda doença a ser erradicada pela ação humana da face da Terra, logo depois da varíola. A varíola foi até hoje a única doença. O Rotary se meteu nessa aventura de 100 milhões de dólares. Hoje, em 2023, o total do investimento nosso, só do Rotary, é de 2,4 bilhões de dólares e o investimento total do programa é 20 bilhões de dólares. Fantástico. Como consequência, os 1.000 casos diários de 1985, que somavam 350 mil casos por ano, esse ano estão limitados a 2 países, Afeganistão e Paquistão, ainda endêmicos, que tiveram 7 casos, ou seja, 350 mil para 7 casos. Eu acho que essa conta dispensa explicação. É um desafio hercúleo, é o desafio de uma geração, né, de bilhões e bilhões de dólares. Aí você vai me perguntar, mas Mário, qual foi o resultado disso em termos de vidas humanas? O Rotary salvou 18 milhões de crianças do flagelo da polio. É o dobro da população de Portugal, só de crianças que foram salvas pelo Rotary nesse intervalo de 38 anos. Vale a pena, né? Com certeza, com certeza. Agora, algo assim mais pessoal. Que legado o senhor gostaria de deixar ao Rotary após a sua passagem pela presidência? Cada presidente ou presidente homem ou mulher tem uma característica pessoal. Eu, eu ainda estou em fase de reflexão sobre quais seriam as prioridades da minha gestão. Na realidade, a minha gestão vai dar continuidade à gestão dos meus antecessores. Eu acho que esse é o grande desafio do Rotary, porque em todos os níveis, Suzana, nós temos que ter, nas lideranças, a noção de que nós somos uma parte, nós somos um dente da engrenagem. Nós não somos a engrenagem inteira. E que o nosso antecessor e o nosso sucessor tem que ter o seu trabalho facilitado pela nossa atuação. Então, um dos parâmetros que me guiarão é o da continuidade. Eu pretendo dar continuidade aos programas de médio e longo prazo que já estão estabelecidos no roteiro internacional. Isso não quer dizer que eu não lance, eventualmente, um foco, uma área de interesse, Sim. como, por exemplo, o Shekhar Mehta lançou o empoderamento das meninas e o Gordon McNally a questão da saúde mental. Sim. Eu possivelmente lance alguma coisa. Ainda estou pensando qual seria a temática mais adequada para os novos tempos. A segunda característica que eu quero deixar é de inovação. Eu acho que o Rotary precisa renovar-se. Ele precisa atrair jovens. Ele precisa pensar na sucessão. Ele precisa se tornar atraente para quem hoje rejeita o jovem, ou, perdão, rejeita o Rotary como um clube de anciãos. Perfeito. Essa imagem que ainda perdura, nós temos que mudar. É possível mudar? É claro que é possível mudar. E eu, na minha entrevista a presidente, eu falei, eu tomo o exemplo da Rolls-Royce. A Rolls-Royce é a fabricante dos automóveis mais famosos do planeta, de maior luxo, de elegância, de classe, de desempenho. É o cume, é o epíteto de qualidade no segmento de automóveis. Eles vinham perdendo essa condição nos últimos anos em função da falta de renovação. Vinham perdendo até em qualidade, por falta de investimento. Foram vendidos para a BMW. A BMW conseguiu aliar aquelas características, aqueles valores da Rolls-Royce de elegância, de classe, de sofisticação, e modernizar a imagem, incorporando a digitalização,
motores mais modernos, desempenho mais excitante. O que a Rolls-Royce conseguiu com isso? Através da sua patrona, né, ou patronesse, a BMW, que injeta o capital. Eles reduziram a idade média do comprador em 15 anos. O Rolls-Royce era considerado um carro de velho. Hoje, a idade média de compradores da Rolls-Royce foi reduzida em 15 anos. Então, eles fizeram um programa de rejuvenescimento da marca extremamente bem sucedido. E a terceira guia, para mim, será parcerias. Por que parcerias? Porque o Rotary, e eu me incluo, nós temos um pouco do sentimento de autossuficiência. Nós achamos que não precisamos de ninguém, que nós conseguimos tocar tudo sozinhos, né? Que nós somos o suprassumo da quinta essência. E a Polio nos ensinou uma lição dramática, que se nós somos poderosos, junto com parceiros certos, nós somos absolutamente impactantes. Basta checar esse número que eu acabei de mencionar do investimento da Polio. Nós investimos 2,4 bilhões, mas convencemos o resto do planeta a investir os outros 18 bilhões. Então, eu vejo nisso uma lição de parceria claríssima. Nós temos que emparcerar com entidades profissionais, com entidades do tipo Conselho Regional de Medicina, a OAB, a Federação da Indústria, a Associação Comercial, o Clube de Lojistas, porque é nesses coletivos é que se encontram o tipo de líder que nós procuramos. Eu acredito muito no desenvolvimento de parcerias. Por exemplo, quarta-feira que vem, dia 20 de setembro, eu estarei almoçando com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, propondo uma parceria entre a Associação Comercial, e eu quero que isso se expanda pelo Brasil, entre a Associação Comercial e o Rotary, que eles abram um espaço para nós fazermos uma divulgação de quem somos, o que fazemos e o que trazemos de benefício para a comunidade. Nós estamos muito tranquilos com relação a isso, porque nós não advogamos em causa própria. Sim. As nossas causas são sempre benefício de outras. Sim. Então, nós podemos fazer um marketing puro, um marketing genuíno. Perfeito. O que o senhor espera do movimento rotário brasileiro no ano da sua presidência? Eu espero que eles chacoalhem as estruturas do Rotary, não só do Brasil, mas da América Latina. Nós estamos dormindo em berço esplêndido desde a presidência do Paulo Viriato Corrêa da Costa, em 1990-91, nosso último presidente. Nós usamos, durante muito tempo, a desculpa de que o Brasil não tinha presidente para justificar as nossas falhas e, até certo ponto, a nossa inação. Esse período acabou. Não tem mais desculpa, não tem mais muleta. O Brasil vai comandar o Rotary em nível global e vai ter que servir de exemplo para as demais nações do mundo. Suzana, não tenha dúvida que o periscópio do Rotary estará voltado para o Brasil. Sim. E eu tenho dito isso incessantemente, é a minha fala, é o meu mantra. Gente, acordem, porque o Rotary International está olhando para o Brasil com muito interesse para saber, depois de 30 anos, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão seguir um modelo de descendência do quadro associativo ou vocês seguirão um modelo de ascendência sustentável do quadro associativo? Porque eu também não quero clube fake, não. Eu não quero rotariano colocado, sendo inserido no dia 30 de junho para fazer conta para o governador e ele sair no dia 10 de julho, como aconteceu. Nesse ano aconteceu isso. Teve gente que entrou no Rotary 30 de junho e dia 10 de julho estava pedindo baixa. Isso é deplorável. Isso eu não admito, eu não quero, não vale a pena. Se nós temos um problema, vamos enfrentá-lo de forma saudável. Se nós fazemos um diagnóstico e temos a origem dos nossos problemas, e eu sei que a origem dos nossos problemas é a altíssima rotatividade dentro do Rotary no Brasil, nós temos que sanar esse problema. Nós não temos problema de admitir isso, Suzana. Ano passado, nós admitimos 10.200 rotarianos. Mas que maravilha! 20% do nosso quadro nós admitimos em um ano. Só que foram embora pela porta dos fundos 9.800. Em Portugal, para você ter uma ideia,
Esse número não é 20%, é 5%. Saem 5% de rotarianos de Portugal todo ano. A do Brasil sai 20%. É um absurdo. É uma sangria, é uma hemorragia. Nós temos que conter isso. Eu já estou dizendo para os governadores, tem uma reunião marcada com eles 23, 24 e 25. Vou falar para as 3 turmas. Vocês estarão no epicentro do furacão. Se vocês não mostrarem serviço, a minha presidência não terá servido de nada para o Brasil e as portas se fecharão para o Brasil de novo. Então, aproveitem essa oportunidade e entreguem um produto de alta qualidade para a instituição em nível global. Vocês ajudarão ou me ajudarão a valorizar as lideranças, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, do México para baixo. Sim. Presidente, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa. Eu queria lhe apresentar uma situação muito característica aqui do Rio Grande do Sul, especialmente de Porto Alegre. Porto Alegre é junto, creio que só com São Paulo, a cidade que tem 2 distritos dentro dela. Nós temos aqui o distrito 4.670 e o distrito 4.680, que é aquele ao qual eu pertenço. Mas nós temos aqui a FURPA, que é a Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre, que tem já 60 anos, estava meio adormecida e do ano passado para cá vem sofrendo assim uma revolução, né, no bom sentido, e a FURPA conseguiu congregar todos os clubes de Porto Alegre, ela tem um representante de cada clube, faz reuniões quinzenais, e agora nós estamos vivendo uma situação trágica numa região aqui do nosso estado, que é o Vale do Taquari, que tem cidades que foram arrasadas, não existe a cidade, né? E a FURPA, juntamente com o governador do distrito 4.670, que é o governador Gonzaga, e por convite dele, o governador do 4.680, que é o governador Bornel, estão fazendo uma frente de auxílio a esses desabrigados, inclusive na Praça Rotary, que é uma praça que recebeu esse nome quando da visita do nosso último presidente brasileiro no Rotary Internacional. Ele esteve aqui, plantaram uma árvore e a praça foi denominada Praça Rotary. Tem uma casa pequena, que está dividida entre a FURPA e o Instituto Venturi, que é um instituto de trabalhos ambientais. E nessa casa, então, os rotarianos de Porto Alegre estão recebendo doações e têm feito escalas, têm ido para lá receber. E agora, amanhã, dia 16, rotarianos de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre vão à cidade de Roca Salles, que é uma das mais destruídas, num ônibus cedido por um companheiro rotariano da cidade de Canoas, e nós vamos lá trabalhar em todas as frentes que estão possíveis de serem trabalhadas, que é a limpeza, a fazer comida, separar as doações por tipos e também entreter um pouquinho as crianças para elas saírem por alguns minutos dessa realidade horrorosa que elas estão vivendo. E esses rotarianos estão muito mobilizados. Gostaria que, antes de nós encerrarmos, que o senhor dissesse alguma coisa para esses nossos companheiros que têm ido fazer plantão na casa, receber doações, pedir, enfim, conversar. Eles têm conversado também com o governador do Distrito 4.700, que é o distrito ao qual essas cidades pertencem. Um trabalho muito grande está sendo feito. Então, queria uma palavra sua para os nossos companheiros. Tem aos rotarianos do 4670, 4680, que vão ajudar, e do 4700, que já está ajudando e que será ajudado também. Para mim, a frase que melhor sintetiza o espírito do Rotary é a primeira frase: dar de si antes de pensar em si.
o que esses rotarianos gaúchos estão fazendo em benefício dos seus irmãos é nada mais do que reproduzir a síntese, a essência do pensamento rotário na prática. Não podemos nos esquecer, Suzana, de que o Rotary é gente em ação. Certo. Não adianta só o discurso, não adianta só a inspiração, a motivação, não adianta só o cérebro, nós precisamos ter mãos que trabalhem. Eu fico muito feliz com essa iniciativa, apoio totalmente, está absolutamente convergente e consoante com o pensamento da nossa instituição. Dar de si antes de pensar em si. É o que vocês estão fazendo agora nesse fim de semana. Estão saindo do conforto das suas casas, das suas famílias, do seu fim de semana, do seu descanso semanal para trabalhar em benefício de alguém que foi atingido por um flagelo que está além do nosso controle. Exato. É nessas horas que o Rotary atinge a sua excelência. Não é através de programas macro, é através da ação das nossas tropas aí no chão das comunidades em todo o mundo. E parabéns pela iniciativa e continuem, porque vocês têm o Rotary no coração. É isso que é o mais importante na nossa instituição. Companheiro Mário César, agradeço muito o senhor ter encontrado um tempo na sua agenda para conversar conosco. Ficamos muito honrados. É um orgulho ter mais um brasileiro na presidência de Rotary Internacional. Desejamos que em sua gestão possa tomar decisões que tornem o mundo um lugar melhor para se viver, em que as comunidades menos favorecidas tenham mais oportunidades e seus membros possam caminhar rumo ao resgate da sua dignidade. Muito obrigada. Obrigado, Suzana. Eu é que agradeço a oportunidade de falar a todos os nossos companheiros e companheiras. Um grande abraço e, desde já, conto com o apoio de todos para fazer o Brasil surgir na melhor arena do Rotary Internacional. Nós vamos estar nos holofotes. Eu tenho certeza que o nosso desempenho não vai decepcionar o Rotary International. Grande abraço. Com certeza. Grande abraço.